nós estávamos em outro local e toda hora estava caindo, não é? Então, nós mudamos de lugar. Eu acredito que agora vai ficar mais estável, pelo menos eu espero. Bom, nós já oramos pelas pessoas que estão adoentadas, e agora que realmente vocês possam estar intercedendo por mim agora, tá bem? Nós vamos estar trabalhando em Jeremias 18, e a grande questão, a grande pergunta é: você tem a capacidade, você tem o poder de mudar alguma pessoa? Bem, na verdade, o que nós entendemos é que eu não tenho condições de mudar o pensamento de outras pessoas. O único pensamento que eu posso mudar é o meu mesmo. O que eu posso é, através da palavra de Deus, através daquilo que eu vou falar, passar para uma outra pessoa valores. E essa pessoa é que vai tomar a decisão. Então é interessante quando a gente ouve que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós. E aqui no capítulo 18, que nós já estudamos a primeira parte, Deus fala para Jeremias: Jeremias, vai à casa do oleiro. E nós já vimos isso, que o oleiro normalmente recebe a massa, recebe aquela argila, vem num saco, muitas vezes, de estopa, não é? Só que vem cheio de impurezas, pedras, coisas duras. E ele acaba batendo para esmiuçar, de tal maneira que a pessoa possa realmente depois usar essa argila, usar esse barro de uma forma tranquila. Vimos também que quando o oleiro está trabalhando e quebra, como ele diz no texto, quebra, ele vai usar a mesma massa, o mesmo barro, para formar um outro vaso, segundo bem lhe parecer. E quando ele está formando um dentro e uma fora, moldando. E é exatamente assim que Deus faz com você, faz comigo. Ele interfere realmente no que restaura a alma. Nós não temos que discutir. Isso é uma verdade, porque isso tem ocorrido na minha vida há 44 anos. Bem, então quem é que vai trabalhar? No caso aqui, nós tínhamos falado que Deus começa a usar Jeremias para confrontar o povo de Israel. E essa confrontação é feia. Oi, Lian, Lili, Nihalma. Muito bom ter você aqui com a gente. Então, a gente percebe que Deus começa a usar Jeremias como um instrumento para que ele fale a palavra do Senhor, só que a diferença, saudades meus queridos, a diferença é que eu não tenho condições de interferir na sua vida, mas Deus tem. Deus pode começar, através do Espírito Santo de Deus, a trabalhar na sua mente, trabalhar no seu coração, para que você mude. Bem, aqui ele faz a pergunta, né? Será que eu não tenho condições de mudar vocês, povo de Israel? Ele fala isso no versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, porque o oleiro estava moldando, quebrou, ele pegou novamente aquela mesma argila, monta de novo e faz um vaso novo, usando a mesma argila. É claro que se esse barro já endurecesse e quebrasse, aí não teria mais jeito, a não ser que você remendasse, colasse, mas não é a mesma coisa, não é? Então ele fala: será que eu não tenho condições? Não poderia eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Mas nós podemos tomar isso para nós individualmente. Porque quando ele fala do povo de Israel, ele está falando de gente. E individualmente Deus estaria trabalhando nessas vidas. A partir do versículo 2, ele começa a prosseguir. Nós sabemos que, segundo a própria palavra, que o ímpio e os rebeldes, eles não querem saber dos projetos de Deus. Eles não querem isso. Então, no versículo 12 diz: mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos
e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, entre as outras nações, sobre quem ouviu tal coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Porque o Senhor sempre está chamando Israel de adúltera, porque estava bandeando para outros deuses falsos, não é? Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Uma pergunta que ele está realmente falando, e parece que essa pergunta, né, é algo interessante, porque o significado desse versículo parece ser o seguinte: a natureza segue coerentemente o seu curso, mas Judá modificou de forma anormal o curso de sua vida com a apostasia, ou seja, a natureza, ela obedece. É que nem o Salmo 19. Salmo 19, você vê do versículo 1 até o 6, está falando sobre o universo. O universo, ele é algo assim que não muda. O sol continua sendo sol, fazendo as mesmas coisas que Deus determinou. E todas as coisas que foram criadas, as estrelas, tudo, noite, dia, tudo certinho, né? E de repente no versículo 7 em diante, parece que ele mudou de assunto e fala que a palavra é perfeita, restaura a alma, e vai até chegar no versículo 13, que é a chave desse capítulo, que fala da soberba, né? Que quando a soberba domina o homem, aí essa pessoa não tem condições de ser restaurada. Assim somos nós. A soberba, quando está no comando da nossa vida, nós não vamos atender e vamos fazer exatamente o que nós vimos. Ou seja, o ímpio, o rebelde, ele não quer ouvir a voz de Deus, ele não quer sair dos seus próprios planos terríveis, planos com consequências para a eternidade, morte no inferno e depois lá no lago de fogo. Agora veja bem, dos versículos de 1 a 6 do Salmo 19, as coisas que foram criadas são impessoais. O sol não pode, eu já comentei isso em outra live, o sol não pode de repente um dia dizer: eu não vou brilhar, não, hoje eu não vou fazer nada, né? Isso não existe. Mas o homem pode. O homem pode desobedecer ao Senhor, assumindo a sua própria vida. E era o que estava acontecendo aqui com Israel. Eles rejeitaram o Senhor e Deus está muito bravo com isso. Então ele está dizendo: olha, a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície, ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes. Não, a natureza segue o seu curso normal. Contudo, todos do meu povo, ele não falou um ou outro, mas todos do meu povo, ou seja, a maioria, se têm esquecido de mim. Isso não seria natural. Para quem foi retirado do Egito, para quem foi tratado, foi alimentado no deserto, com água, com cordonizes, né? Com o pão que vinha do céu, que muitas pessoas se enganam, né? Quando fala a respeito do maná. Aliás, eu já falei, já comentei, a palavra maná, o que significa, né? Quando eles viram aquilo caindo do céu, eles falavam: que isso, que é maná, né? Então, maná significa o que é isso? Mas esse maná não era um pão feitinho que caía e as pessoas pegavam e comiam, não, eram sementes, cinzas, né? Sementes pequenininhas, que eram trituradas e eram transformadas depois em pães, ok? Então tinha o trabalho do homem, Deus providenciava aquilo que era da parte dele, sobrenatural, e o homem então fazia a parte dele. Então ele fala que esse povo que atravessou o Mar Vermelho, que na verdade deveria ser chamado Mar de Junco, é um povo ingrato,
um povo ingrato, um povo que viu as águas se abrirem, eles passarem, os egípcios atrás, todos os egípcios morrem. Do lado de lá já estão murmurando. Então, o povo de Israel é um povo que sempre está em rebeldia. E por isso, a situação do povo, até hoje, é uma situação difícil, mas Deus não abandona Israel. E nós, igreja, vou deixar bem claro, nós, igreja, não somos o Israel de Deus. Tem alguns aí, pregadores, que falam isso. Ah, Israel rejeitou. Eu acho que esse pessoal nunca leu Romanos 11. Não, não. Israel continua sendo Israel e continua sendo o povo de Deus. Só que Deus preserva Israel como nação. Individualmente, cada um deles tem que se converter ao Senhor, ao Messias de Israel. A igreja não, a igreja é diferente. Para pertencer à igreja, a pessoa tem que nascer de novo em Cristo Jesus. Se não nascer de novo em Cristo Jesus, não pertence à igreja. Ele pode ser um religioso, ele pode frequentar uma igreja local, batizado, pode ser professor, pode ser, que nem eu sei de pastores falsos, mentirosos, que estão enganando nas igrejas, estão com vida dupla, muitas vezes envolvidos até com coisas do inferno, praticam até práticas umbandistas, de candomblé, e se colocam como se fossem pastores, e começam a ministrar humanismo secular, porque eles não têm Jesus, eles não vão poder ensinar realmente o verdadeiro evangelho. Muito bem, olá Henrique, oxa, que saudade meu irmão, paz. Então o que acontece? A igreja é formada por pessoas que nasceram de novo em Cristo Jesus. E Israel é formada por um povo descendente de Abraão. Então, o povo de Israel, como nação, é preservada por Deus. Mas todos que estão lá não são salvos. Eles precisam se converter. Mas pertence à nação e o Senhor vai preservando a nação. Na igreja é diferente. Para pertencer à igreja, ele tem que nascer de novo em Cristo Jesus. Então são duas coisas totalmente diferentes. Olá, tudo bem? José Diana, Eduardo é missionário no Peru, fazendo um ótimo trabalho lá. O Eduardo, ele está precisando de oração, intercessores, está precisando de obreiros que trabalhem lá com ele no Peru e está precisando de investidores. Todos nós que somos missionários dependemos de ofertas, né? Então o Senhor levanta pessoas que ministram em nossos ministérios. E o Eduardo está precisando, né? E se você tiver sido tocado por Deus e quiser realmente enviar para ele, fala comigo, entra em contato comigo, 011 999 11 5272, ok? Eu sei o que significa viver por fé, tá bom? E o Eduardo está lá, num momento, precisando muito de oferta. E quando eu falo oferta, não são milhões de reais, não. Ele está precisando de coisas básicas, tá bem? Mas vamos voltar ao que nós estamos falando. Então, aqui, Deus está falando com o povo. Versículo 15. Contudo, todo o meu povo se tem esquecido de mim. Que ingratidão, não é? Queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e maneará a cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Vocês vão ver Jeremias alertando, Jeremias sendo ameaçado de morte. Por quê? Porque os falsos profetas em Israel estavam falando que não, vai ser momento de paz, de tranquilidade, independente do que vocês estão fazendo, não é?
Tudo bem, esse Jeremias é louco, esse Jeremias está sempre profetizando mal contra nós, né? Então, Jeremias passou por muitos momentos difíceis, mas Deus disse que ia guardá-lo, protegê-lo e realmente fez isso. Bem, aqui no versículo 18 diz assim: então disseram: vinde e forjemos projetos contra Jeremias. Olha só, Jeremias confrontando, dizendo: olha, estou te avisando, vai vir um pessoalzinho aí de Nabucodonosor, vocês vão ser mortos, vocês vão ser levados cativos. Avisou o rei, avisou, mas ninguém dava bola, não é? E olha só o que eles falavam. Então disseram: vinde, forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, ou seja, isso que Jeremias está falando é mentira, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, tiramo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Aí Jeremias fala para Deus: Deus, olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Acaso pagar-se-á mal por bem, pois abrir uma cova para a minha alma? Lembra-te de que eu compareci na sua presença para interceder pelo seu bem-estar, para desviar deles a tua indignação. Jeremias, coitado, ele estava intercedendo por um povo que queria matá-lo, um povo que não queria ouvir a palavra de Deus, um povo rebelde, um povo contradizente. Então, no versículo 21 diz: portanto, entrega-se os filhos à fome e ao poder da espada, sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas dos seus maridos, sejam mortos de peste e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxerem bando sobre eles de repente, porquanto abriram cova para prender-me e puseram armadilha aos meus pés, mas tu, Senhor, sabeis todo o seu conselho contra mim, para matar-me. Não lhes perdoes a iniquidade, nem lhes apagues o pecado de diante da tua face, mas sejam derrubados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. Bem, esse capítulo 18 é um capítulo interessante, e é aquela pergunta que eu fiz anteriormente: você pode mudar alguém? Não. A resposta é não. Você não tem a capacidade de mudar ninguém. A única pessoa que pode mudar é você mesmo. É quando você, diante de uma situação adversa, você aplica os valores da palavra. Diante de desejos que vêm à sua mente, desejos contrários a Cristo, você diz não. Você rejeita seus próprios desejos, não é? E faz aquilo que o Senhor quer que você faça. Então, o que eu percebo é que você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora, é um instrumento de Deus, não para mudar a outra pessoa, mas para levar a palavra de Deus, como Jeremias fez, confrontá-los sem fazer média, porque na maioria das igrejas dos dias de hoje, os pastores nem a palavra pecado estão usando mais. Eles estão com probleminha, o sujeito está adulterando, ele está com probleminha, né? E na área sexual, a gente está com probleminha. Não, é pecado, tem que dar nome, é pecado mesmo, ok? As pessoas são mentirosas. Ah, ele tem um probleminha de mentira. Não, isso é pecado. Só que as pessoas hoje não querem ser confrontadas da mesma forma que o povo de Israel não queria ser confrontado. Jeremias sofreu demais. Para vocês terem uma ideia, Deus disse que ia preservá-los, apesar de tudo o que estava acontecendo, que ia preservá-los. Quando Nabucodonosor entra, como ele havia previsto, a fama dele era tanta que Nabucodonosor permitiu que ele escolhesse se gostaria de ir para a Babilônia com os outros, ou se gostaria de ficar
na terra de Israel. E Jeremias preferiu ficar com aqueles que eram mais simples, que ficaram, porque foram levados primeiro. A primeira investida foi Daniel e os seus amigos e os outros que tinham uma certa posição, foram levados para a Babilônia, né? Vocês conhecem a história de Daniel. Mas ficou muita gente na terra. E Jeremias tinha falado: olha, se vocês se submeterem ao rei de Babilônia, vocês vão viver, mas se não submeter, vocês vão morrer. E o que acontece é que esse grupo que tinha ficado, não todos, mas uma boa parte, resolveu ir para o Egito, se refugiar no Egito, e levaram Jeremias na marra. Ok? Eles queriam ter um profeta lá, porque, lógico, aí caiu a ficha, né? Jeremias falou, e eles duvidavam, não é? Mas a hora que foram invadidos, aí eles, Jeremias, né? E você vai conosco. E foi. E Jeremias, lá no Egito, ainda, Augusto, tudo bem, querido? Gabriel, tudo bem? Então, lá no Egito, Jeremias ainda pregou por um bom tempo e depois morreu lá mesmo, né? Mas o que eu queria falar para você é o seguinte, querido, se você é um servo de Deus fiel, e você já percebeu que tem muitos pastores, muitos líderes que estão fazendo média com o pecado, por questões até de dinheiro, né? Se eu confrontar o povo vai embora, eu fico sem recursos, não é? Então, nós temos que entender isso. Você e eu, se você é um servo de Deus, servo sério, você tem que pregar a palavra, doa a quem doer. Ô Ju, tudo bem? Você, um dia desse, escreveu para mim, mas eu estou viajando, estou fora, aliás, eu estou em outro lugar. Estou na casa de 2 irmãos, maravilhosos aqui, não é? A Ana e o Ângelo, eles nos colocaram aqui, e tem sido uma grande bênção estar aqui, né? E antes eu estive na casa do Mato e da Lu, e foi, então a gente está andando, né? Nós estivemos lá no meu cunhado um bom tempo, então, tá bem? Orem por mim, para o remédio fazer o efeito benéfico, claro, vamos estar orando junto, tá bem? Bom, então, como eu estava, para ele deixa meio deprê, triste, até ruim. Bom, depois a gente conversa sobre isso. Então, você que é sério, você é um servo de Deus, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Eu quero terminar, porque isso que nós acabamos de ver aqui era o que Jeremias fazia, e o que a palavra nos ensina no Novo Testamento com respeito a isso. Vamos abrir lá em 2 Timóteo, capítulo que realmente eu gosto demais, principalmente eu que sou missionário, não é? E eu e Graça vivemos por fé, e vocês sabem disso, né? Todo profeta vive de oferta, e eu não faço média. Eu, quando eu vou nas igrejas, eu prego rasgado. Se eles vão dar oferta ou não vão dar oferta, ou se pessoas vão investir em mim mensalmente ou não, não me importa. Eu tenho que falar aquilo que Deus diz que eu tenho que falar. Doa a quem doer. Então, abra comigo 2 Timóteo capítulo 4. Então, veja bem. Jeremias falou para o povo de Israel. Paulo está falando para nós, igreja. São 2 mundos diferentes. Lá é a época da lei, que é a época da graça. Hoje, como igreja, nós somos santuários do Espírito Santo. Recebemos dons e ministério, ok? E isso que eu vou ler para vocês é o que nós devemos estar fazendo. Da mesma forma que Jeremias foi corajoso e pregou, quase morrendo, muitas e muitas vezes foi ameaçado de morte, nós temos que fazer a mesma coisa hoje. Não podemos fazer média, irmãos. As pessoas estão morrendo, indo para o inferno. Está sendo pregado um evangelho água com açúcar, um evangelho porcaria, mentiroso.
um evangelho triunfalista, um evangelho onde você tem que ser feliz. Onde está escrito isso na palavra? Você está passando por dificuldade, passando por problema. Se você está pregando a palavra de Deus, é óbvio, você está andando contramão. Você está indo contra o sistema e o sistema não se agrada de você. Então, essa é a receita para você, meu irmão, minha irmã, séria. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, todos nós que somos servos de Deus, estamos aguardando o arrebatamento. Ok? Se você é alguém que conhece escatologia, e se não conhece, entra lá, Raul Nogueira Canal, entra no playlist e procura lá escatologia. Aí você vai ver estudo em cima de Tessalonicenses e Apocalipse. Então aqui fala que esse Senhor vai vir para julgar vivos e mortos. E é óbvio, você como crente não vai ser julgado para ser diante do tribunal, lá no trono branco, não. Nenhum servo de Deus passará por lá. Ali só vai passar os ímpios. Nós vamos estar sendo confrontados, conforme a palavra nos ensina, no sentido de se receberemos ou não os galardões. Mas isso é outra conversa. Então, aqui fala disso. Então, o que você está fazendo aqui hoje na Terra vai repercutir para você depois em termos de galardões ou não. E aí vem uma ordem no versículo 2. Prega a palavra. Prega a palavra, é isso aí, mas o evangelho verdadeiro. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, ou seja, quando você confronta, é o que a pergunta, você pode mudar alguém? Não. Mas você pode pregar a palavra, confrontando essa pessoa, e o Espírito Santo de Deus vai convencê-lo do pecado e vai levar ele a arrependimento. Aí haverá mudança, mas é uma decisão pessoal. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta. Ok? Então, exortar é encorajar. As pessoas confundem exortar com admoestar. Admoestar é puxar a orelha, exortar é encorajar. Com toda a longanimidade e doutrina. Irmãos, a igreja dos nossos dias está na UTI, porque os líderes não pregam mais a palavra, não pregam mais a verdade. É um evangelho água com açúcar. E aqui diz bem claro, prega, é ordem, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Queridos, eu tenho confrontado algumas pessoas, eu tenho dado estudo com alguns, e quando eu faço algumas perguntas básicas, pessoas que estão há 10, 15 anos, 20 anos na igreja, não sabem a resposta. E aí ele explica, no versículo 3, exatamente o que está acontecendo hoje. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Bem, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Paulo está realmente dando uma ordem para Timóteo, seu filho na fé. E esse versículo 3 é o versículo que está acontecendo nos nossos dias. As igrejas, olha, tem pastor que isso é estatística, que nunca leram a Bíblia inteira. É uma coxa de retalho. Quando eles expõem, eles usam o versículo fora do contexto e depois
fala uma série de coisas que são meramente pensamentos humanistas que não transformam vida nenhuma. Então, eu não tenho condições de mudar os seus valores, porque imagina o mundo, não é? O seu velho homem, o mundo, criaram como se fosse um grande supermercado. E você, nesse grande supermercado, vai escolher os valores que você quer. Você não entra no supermercado e pega tudo, não. Você vai escolher aquilo que lhe interessa, aquilo que te agrade. Se você tem uma base correta, forte na palavra de Deus, você é um servo de Deus, você vai escolher valores corretos. Se você não tem, mesmo convertido, você não conhece a palavra de Deus, você vai escolher valores errados e haverá consequência. Então, nós somos o resultado dos nossos valores escolhidos, não é? E das decisões que tomamos. Então, é isso que faz com que eu tenha a visão correta do mundo ou uma visão errada. E, inclusive, uma visão correta ou errada de nós mesmos. Tá bem? Então, meu incentivo a você, meu irmão, minha irmã, é que você pregue a palavra. Não faça média, mas faça isso em amor. Ok? Pregue em amor. Porque você, ao pregar a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai tocar o coração da outra pessoa. Você não tem condições de mudar os outros, mas você é um canal, um instrumento para que essas pessoas ouçam a verdade. E aí o Espírito vai tocar o coração dessa pessoa, vai levar essa pessoa a profundo arrependimento. E essa pessoa, então, ou ela se converte, se não for convertida, ou, se ela é crente e está afastado, será trazido de volta aos trilhos do Senhor. Bem, essa é a palavra que nós tínhamos nessa quarta-feira. Aquilo que nós gravamos, se algum de vocês chegou atrasado, nós vamos postar lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal. Entra lá, se você não é inscrito, entra e se cadastra, toca o sininho, enfim, naquilo que normalmente o pessoal pede, né, para fazer. E é muito importante, nós estamos quase caminhando para 1.000 pessoas. Nós estamos assim com 23.000 pessoas que entram e assistem, mas as pessoas não se inscrevem, não adianta nada, né? Então, quando nós começamos a crescer e ultrapassarmos 1.000 pessoas, o próprio Google começa a divulgar a gente, tá bem? O nosso alvo é que essas mensagens cheguem a muitos, atravessem fronteiras, que nem o caso da nossa irmãzinha que está aqui, que é chinesa, né, a Liane, que eu acho, não sei se ela está ainda, mas eu acho que ela está nos Estados Unidos, pelo menos é o que eu me lembro, que ela estava lá, ela e o marido e o filho. Então, eu quero que atravesse mesmo fronteira. O nosso irmão Eduardo, por exemplo, está no Peru. Então, o que eu quero é isso, que pessoas estejam divulgando, porque é a mensagem da palavra de Deus, é a palavra de Deus, não é o pastor Raul. Eu sou uma porcaria de um instrumento, tá bom? Bem, se você entendeu, se você quer fazer alguma observação, se você quer colocar alguma coisa agora aí, pode pôr. Se você tiver um pedido específico, põe também, para que eu possa orar especificamente por você, tá bem? Bom, nós estamos com pessoas aí, vou estar orando agora pela Ju, ok? Para que realmente o remédio que ela está tomando possa fazer o efeito desejado e que ela tenha sabedoria, se for o caso, é até de trocar o remédio, se questionar o médico mesmo, para ver se é esse o remédio que ela tem que tomar ou se é essa a quantidade, mas vamos estar orando também. Enquanto isso, se você quiser escrever alguma coisa, faça isso. Senhor Deus e Pai, nós colocamos agora a vida de cada um desses teus servos que estão aqui, agradecendo pela presença de cada um deles, Senhor. Lembramos, Deus, cada pessoa que esteve conosco, aquelas que vão entrar ainda lá no nosso canal, no Raul Nogueira Canal, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, visita-os de forma que eles se sintam abraçados por Ti. Nós temos algumas pessoas, Senhor, que estão em conflito,
maridos e mulheres, pessoas que estão vivendo muitas vezes uma vida dupla, mentirosos, Senhor, que precisam ser confrontados, que passam uma imagem dentro da igreja, mas dentro de casa são outras pessoas. Então, que o Senhor possa estar revelando, porque Tua palavra diz que tudo que é oculto é revelado. Então, que essas pessoas que estão enganando cristãos possam realmente ser descobertos. Entrego até falsos pastores que se envolvem com misticismo, se envolvem com umbanda, quimbanda, e estão fantasiados de pastores, Senhor. Então, que Tu possas estar agindo poderosamente na vida desses mentirosos. Também te pedimos, ó Pai, pela cura de pessoas que nós já oramos. Colocamos diante de Ti a vida de cada um que está aqui conosco. Também lembramos, ó Deus, a Lu, o Max, Teus servos, que realmente são pessoas comprometidas. E também lembramos esses servos que estão nos hospedando agora, Senhor. O Ângelo e a Ana, Senhor. Que o Senhor abençoe a eles, abençoe os filhos e os guarde. Seja também comigo, com os meus filhos, com meus netos e bisnetos. Nós os entregamos todos nas Tuas mãos, lembrando, Deus, os pastores comprometidos contigo, que o Senhor os guarde, os proteja. Peço, Pai, pelos missionários, que o Senhor esteja, Deus, tocando o coração de pessoas. Porque sabemos, nós, que cada um que está a tempo integral vive exatamente dessa maneira. E quantos que eu conheço, Senhor, e nós sabemos isso na própria pele, que estão fora do Brasil ou em lugares distantes e que não estão recebendo as ofertas, estão realmente passando dificuldades, como é o caso do Eduardo que eu mencionei, Senhor. Então, que o Senhor esteja levantando homens e mulheres comprometidos para ofertarem mensalmente. Nós entregamos também os nossos missionários que estão longe, em outros países de perseguição. Que o Senhor os visite, os guarde e os livre do mal. Deus, volta, Senhor Jesus. Maranata, estamos te aguardando. Prepara-nos para o arrebatamento. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, um ótimo restante aí de quarta-feira. Leandro, que Deus abençoe. O César, um grande abraço a você, a sua esposa, seus filhos também. Que cada um que está aqui realmente seja muito, muito, muito abençoado. Que vocês compartilhem, se vocês acharam a mensagem que realmente é relevante para a tua vida, compartilha, para que pessoas possam de alguma forma estar se alimentando da palavra do Senhor. Que Deus abençoe, um grande abraço, fiquem na santa paz do Senhor.